A gente está aqui com o senhor Manuel Vilas Boas, que é do Instituto Doxa, um instituto tradicional aqui de Minas Gerais, fundado em 1996. Primeiro, eu queria que você contasse, Manuel, a pesquisa, o intuito dela foi só essa de times ou ela teve questões políticas também? Também foi feito isso? Explica um pouquinho para a gente como foi feita essa pesquisa, por favor. A gente vem acompanhando, né, evolução de torcida de futebol em Minas Gerais lá de longa data. Minas Gerais tem uma característica que as torcidas de Atlético e Cruzeiro, às vezes, se posicionam conforme o time do candidato. Então, me lembro bem que, na época do Perrella, ele era muito rejeitado pela torcida do Galo. Então, era importante que a gente colocasse no questionário de pesquisa qual que era o time do entrevistado. E, na sequência, veio Calil, né, que, né, também tem uma influência forte no time né, do entrevistado, no time do eleitor. No caso do Calil, já foi diferente do Perrella. O Calil ele tem uma votação maior, né, entre os torcedores do Atlético, mas não é rejeitado pela torcida do Cruzeiro. Não tem a rejeição, né, que tinha, por exemplo, o Perrella. E que a evolução que, né, veio desses últimos, né, principalmente nesse último ano, né, foi o crescimento, né, da torcida do Atlético e queda da torcida do Cruzeiro. Essa pesquisa, né, em especial, né, com uma amostra de 4.000 questionários, ela teve cunho político. Tá? Nós não podemos divulgar porque a pesquisa não foi registrada, não podemos divulgar a parte política da pesquisa. Ela, né, não teve registro. Mas, né, a gente falando só de time de futebol, né, não tem problema. Então, foram, né, 4.000 entrevistas em Minas Gerais, distribuídas em todas as mesor-regiões do estado, e a gente tem os cruzamentos, né, de time de futebol de cada uma das mesor-regiões. Ok? Perfeito. Agora eu queria entrar um pouquinho mais nos dados que a gente tem da pesquisa. Qual que é a observação de você sobre região? Muda muito, né? Analisando aqui em Belo Horizonte e região metropolitana, a torcida do Atlético leva vantagem. No Vale do Jequitinhonha, por exemplo, é a torcida do Cruzeiro. E em regiões também que, como no Triângulo ou no sul de Minas, que as torcidas dos dois times mineiros são minoria, né? Conta um pouquinho para a gente sobre esses detalhes, por favor. É interessante esse regionalismo, né, que ocorre aqui em Minas Gerais, dependendo da mesorregião do estado. Então, enquanto a gente tem, né, o Triângulo e Alto Paranaíba com forte influência de São Paulo, os times de São Paulo eles representam 41% dos torcedores contra apenas 12% dos times mineiros. Então, o Atlético tem 6%, Cruzeiro 6% e 41% torce para time de São Paulo. Em relação à Zona da Mata, né, é mais ou menos equivalente, só que com os times do Rio. Né? O Atlético tem 7%, Cruzeiro 7%, e os times do Rio somado 44%. Então, a torcida dos times né, do Rio de Janeiro, né, tem, né, uma participação, uma presença muito maior, né, na Zona da Mata do que os times de Belo Horizonte. Aí já vi isso de Juiz de Fora, que é a principal, né, centro urbano lá da Zona da Mata. Lá os times do Rio, se fizer um jogo entre... Muitas vezes, né, jogos do Campeonato Carioca são, né, levados, inclusive, para a cidade, que tem um grande número de torcedores. No restante do estado, né, ainda continua uma diferença significativa. Né? Se a gente pega, né, uma região igual, né, o sul-sudoeste, também com presença dos times de São Paulo, mas só que aí já a soma dos times mineiros ultrapassa os times de São Paulo.
Campo das Vertentes, que é logo ali, pega Barbacena, aquela região ali de São João del Rei, né? Os times também do Rio têm forte participação. Atlético e Cruzeiro então, ficam mais concentrados na região metropolitana, né, de Belo Horizonte, Central Mineira, mais ao redor de Belo Horizonte, chega inclusive no norte de Minas. E aí, né, o que difere é que a torcida do Cruzeiro, né, é maior no interior, né, e a torcida do Atlético maior na região metropolitana de Belo Horizonte, principalmente em Belo Horizonte. Nessa última pesquisa, nós encontramos 41% para torcedores do Atlético em Belo Horizonte contra 32% do Cruzeiro. Ok? É exatamente sobre isso que eu ia perguntar agora, sobre essa questão histórica até, né, de o Cruzeiro ter uma torcida mais espalhada pelo estado e o Atlético ter uma torcida, claro, falando aqui genericamente, mas mais concentrada em Belo Horizonte e região metropolitana, né? Olha, nem sempre foi assim. O que, né, vem acontecendo é que a torcida do Cruzeiro era maior do que a torcida do Atlético em toda Minas Gerais, inclusive em Belo Horizonte. Era mais equilibrado, mas era maior. Mas o que aconteceu de 2020 para cá, com a série de títulos do Atlético e, né, o Cruzeiro na segunda divisão, o Cruzeiro veio perdendo torcedor e o Atlético veio ganhando. Então, só para um efeito comparativo, em 2020, a torcida do Cruzeiro representava 27% em Minas Gerais e a torcida do Atlético 18%, final de 2020. Aí chegou em 2021, né, os 27% do Cruzeiro caíram para 24% em novembro de 2021 e depois caiu para 23% agora, né, em final de janeiro de 2022. Ao contrário, a torcida do Atlético. A torcida do Atlético tinha 18% em 2020, subiu para 19% no final de 2021 e deu um salto para 23% agora na última pesquisa, que foi em janeiro de 2022, equilibrando as duas torcidas no estado de Minas Gerais, 23 contra 23. Pela primeira vez eu apuro esse resultado, né, da série histórica de longa data que a gente acompanha, né, as torcidas dos times mineiros. E no caso de Belo Horizonte, sempre houve um maior equilíbrio entre torcedores do Atlético e torcedores do Cruzeiro. E nessa última pesquisa agora, a torcida do Atlético ultrapassou e muito. Chegou a 41%, na situação atual, é 41% para o Atlético e 32% para o Cruzeiro. Muito explicado, né, pelos títulos que o Atlético ganhou, né, o ano passado, campeão do Brasileiro, campeão do Estadual, campeão da Copa do Brasil, e o Cruzeiro na segunda divisão. Essa que é a correlação. E levando em conta esses dados, fica claro que o resultado esportivo é um fator muito importante na hora das pessoas responderem, né, que time torcem e tudo mais. E isso também é observado ao longo dos anos, com toda a experiência que vocês têm fazendo essa pesquisa, normalmente tem essa variação por resultados esportivos dentro de campo? Ah, sim, tem uma ligação direta que é a empolgação do torcedor. O torcedor, né, empolgado, ele acaba, né, levando, né, o filho, parentes e amigos para, né, a torcida do time que está, né, ganhando, né, que tem os melhores resultados. E aquele time que tem seus, está em situação ruim, até já teve na segunda divisão, né, o Cruzeiro sempre, né, nesses últimos anos aí, o Cruzeiro, né, com vários títulos, um time, mais forte do que, né, o time do Atlético. Isso fazia com que, né, a torcida do Cruzeiro fosse maior. Né? E com a queda do Cruzeiro, né, a situação se inverteu. É o Atlético crescendo, né, e o Cruzeiro
caindo, chegando na situação de equilíbrio hoje. Com tendência desse ano, o Atlético poderoso, com o time que está, com o estádio de futebol sendo inaugurado, né, e o Cruzeiro continuando jogando na segunda divisão, é que a torcida do Atlético ultrapasse o Cruzeiro. Essa é a tendência. E a última, se o senhor não tiver mais assim, nada que eu não tenha perguntado, que o senhor queira falar, mas a última é sobre o dado que sempre chama a atenção de pessoas que não têm time, dizem responder não ter time. Se o senhor puder até falar para a gente como que é feita essa pergunta, se é o clube do coração ou se é o clube que você gosta mais, até para a gente entender a significância desse número de pessoas que não tem um clube, né? Sim. Né? Normalmente a gente pergunta, quando a gente precisa de um cruzamento na parte política, nós perguntamos, qual o seu time preferido? Né? E aí com as opções de resposta. A gente dá a estimulada, as questões estimuladas. Cruzeiro, que acompanha as notícias do time, que é aquele torcedor que vai para o estádio, que sabe, né, falar nome dos jogadores. Cruzeiro, que não acompanha as notícias do time, e a mesma coisa com a Atlético, acompanha a notícia do time, Atlético não acompanha notícias do time. Outros times de Minas Gerais, outros times, né, do Brasil. Né? E quando é a pergunta espontânea, a gente vai direto, né? Que é o caso dessa última agora que nós estamos comparando. Né? Qual que é o seu time preferido? Qual que é o seu time do coração? Né? E sem identificar se é um torcedor que acompanha o time que vai aos estádios ou não. Então, esse foi o resultado. Por isso que a gente pegou, né, os diversos outros times. Quer dizer, entra em terceiro lugar Flamengo, depois Corinthians, depois São Paulo, depois Palmeiras, depois Botafogo, junto com Vasco. Tá? Então, a gente tem, né, todos os times, né, citados espontaneamente pelo entrevistado. E não tem time, não torce para time nenhum. Né? Nessa última pesquisa, nós encontramos 35%, 35% dos entrevistados. Né? Não torce para time nenhum. Não acompanha futebol, às vezes não acompanha nem jogo da seleção brasileira. Tá? Né, representa, a gente pode falar aí, né, 35% é um terço da população adulta, né, acima de 16 anos. Não torce para time nenhum. Perfeito, agradeço muito a participação do senhor, a disponibilidade. Muito obrigado e a gente segue em contato para saber novidades aí, tanto Tá políticas bom. quanto esportivas. Disponha sempre. Valeu, um bom dia para você. Viu?